Saúde é Vida começando e hoje o nosso programa vai interessar você, homem, que está assistindo a gente neste momento. Nós vamos falar sobre câncer de próstata, uma doença aí que pode ser fatal. Por isso, fique com a gente até o final do programa porque tem muito conteúdo para você saber aqui com a gente. E quem vai ajudar a explicar esse tema, tirar as dúvidas, contar os detalhes, é o Dr. Bruno Moraes, ele que é especialista em uro-oncologia. Doutor, antes de começar a nossa conversa, muito obrigada por parar os atendimentos e falar com a gente. É um prazer, eu que agradeço. Doutor, para a gente entender o que é a próstata, antes da gente entrar no tema câncer de próstata, o que é a próstata, quais são as funções, para que ela serve ali para o homem? A próstata é uma glândula que fica posicionada próxima da bexiga. Ela tem basicamente a função de produzir hormônios e substâncias envolvidas na ejaculação e na reprodução do homem. E como que o câncer surge nessa região? Tem uma explicação? Dá para saber? Não, assim como em outras partes do corpo, algumas células têm uma reprodução, uma diferenciação anormal, e aí começam a se reproduzir de forma descontrolada e assim que os tumores surgem, né? E a mesma coisa é o que acontece na próstata. E como que o homem percebe que tem alguma coisa de errado? O câncer de próstata, ele acaba sendo uma neoplasia muito silenciosa. No homem, ele vai gerar sintomas quando já é um câncer mais avançado, e até por isso é muito importante o rastreio e a prevenção do câncer de próstata. Essa é uma doença que atinge os homens mais velhos, a partir de 50 anos, é isso mesmo, doutor? Sim, correto. Em algumas populações até mais precocemente, mas é uma doença que atinge os homens a partir dos 40 anos. A gente tem alguns casos na literatura até abaixo disso, mas o mais comum é a partir dos 40, 50 anos, e é a faixa etária que se recomenda o início do rastreio, da pesquisa do câncer de próstata. Eu até queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais. O senhor disse que essa é uma doença silenciosa. O homem não sente dor, não aumenta a próstata, nada disso? Não, assim, existem algumas outras doenças da próstata que podem causar aumento, dificuldade para urinar, mas o câncer de próstata, tradicionalmente, em estágios iniciais, que é quando se deseja detectar o câncer de próstata para permitir o tratamento adequado, ele não causa sintomas, obstrução, e, e pode estar associado com um aumento da próstata benigno, né? Mas o câncer de próstata em estágios iniciais não causa sintomas. E quando ele é diagnosticado, aí bem no começo, ele tem tratamento, tem cura? Sim, a gente tem diversos tratamentos possíveis para o câncer de próstata e isso deve ser discutido com o especialista de cada paciente, mas geralmente eles giram em torno de uma vigilância ativa, então monitorar o câncer de próstata através de exames rotineiros para garantir que ele não está progredindo ou evoluindo, se faz para câncer de baixo grau, e você passando até tratamentos cirúrgicos ou com radioterapia em estágios localizados que deseja se curar a doença, né? E, e a partir daí, quando a doença já está mais disseminada, com metástase, você tem tratamentos no sentido de controlar a doença com bloqueio da testosterona e até tratamentos sistêmicos com quimioterapia. E doutor, o que o senhor percebe na prática? Porque a gente sabe que o homem é mais difícil, né, de procurar um médico, de fazer diagnóstico precoce. Quando ele chega no consultório, normalmente está já bem avançado? O que se vê na prática quando a gente fala de saúde do homem? Olha, eu acho que aí é a importância do Novembro Azul. O homem no Brasil ele não costuma se cuidar muito, e eu acho que o estímulo para que anualmente o homem procure atendimento para prevenir o câncer, para tentar detectar precocemente o câncer de próstata, que é a neoplasia mais comum no homem, exceto câncer de pele e não melanoma, eu acho que é muito importante. E aí até é oportuno que os homens
façam exames de rotina, diabetes, colesterol, pressão alta, entre outros, nesse momento. Então, acho que é o momento anual que o homem acaba se cuidando. A prevenção não deve ser feita só no mês de novembro, mas acaba sendo um momento oportuno que há campanhas de conscientização ao redor do mundo, na verdade. E esse é um tipo de câncer que evolui muito rápido? Não, ele tradicionalmente é uma neoplasia que tem um tempo de evolução mais prolongado. Como todas as neoplasias, você pode ter variações com variantes mais agressivas, mas em geral o câncer de próstata ele demora aí 5 a 10 anos com uma evolução até causar algum problema. E não ter sintoma não significa que está tudo bem, né? Como o senhor disse, né? Precisa sempre Correto. ir ao médico. Correto. Os guidelines, tanto internacionais como brasileiros, eles recomendam um rastreio rotineiro. Então, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que anualmente os homens procurem o seu urologista para fazer o exame de toque retal e o PSA, para tentar detectar precocemente câncer de próstata. Esses exames não são diagnósticos, mas eles levantam a suspeita para que algo possa estar errado e, a partir daí, desenrolar uma investigação diagnóstica com biópsia, ressonância de próstata, quando necessário. Esse tipo de câncer pode ser confundido com outras doenças? É, talvez em estágios mais avançados, em que você já tem metástase para linfonodos, ossos e outros órgãos, o diagnóstico pode ser um pouco mais complexo, mas, em geral, a próstata uma glândula bem definida, e para o urologista, que é um especialista com treinamento nessa área, acaba sendo um diagnóstico até bem diferenciado. O senhor até já ressaltou, mas eu até vou perguntar de novo. O início foi câncer de próstata. Pode se espalhar esse câncer? Pode ir Sim, atingir sim. outras partes do corpo do homem? Sim, assim como outros cânceres, o câncer de próstata, quando não tratado ou diagnosticado adequadamente, tratado em tempo hábil, ele pode sim se espalhar. Eu já mencionei que ele, em geral, demora um pouco mais para fazer isso, mas como é uma neoplasia silenciosa, quando se faz o diagnóstico, se é um homem que não faz exames de rotina, ele pode sim ter o diagnóstico no momento que a doença já se espalhou para outros órgãos e ossos, e aí o tratamento se faz no sentido de controlar a doença e não de curar a doença, infelizmente. E doutor Bruno, o contrário pode acontecer? Ele tem câncer em outro órgão e passar para a próstata? Olha, isso é em teoria possível, mas é extremamente raro de acontecer. Eu não, eu na minha experiência eu nunca fiz o diagnóstico de um outro câncer na próstata. Então, assim, é uma coisa que é possível na literatura médica, mas é extremamente raro. E doutor, o que que influencia? Já dá para saber, tipo, tabagismo, alguém da família que já teve esse tipo de câncer, alimentação errada, tudo isso pode também influenciar no desenvolvimento de um câncer? Sim, sabidamente os fatores de risco mais importantes para o câncer de próstata são história familiar. Então, pacientes que têm história familiar de pais ou de pai ou irmãos com câncer de próstata, eles têm um risco de 2 a 6 vezes maior do que a população sem história familiar. E os afrodescendentes também são uma população de risco. E a gente sabe que no Brasil a população afrodescendente é extremamente numerosa, né? Então, são esses dois os principais fatores de risco atualmente. Alguns guidelines já incluem algumas alterações genéticas, né? Aí uma alteração mais específica, que são alterações genéticas associadas a múltiplas neoplasias de outros órgãos, e essa população estaria num risco aumentado também, mas acaba sendo muito difícil de você encontrar indivíduos com essas alterações já. E doutor, só para não ficar dúvida, qual a idade indicada para o homem começar a fazer os exames de prevenção? Sim,
A população sem fatores de risco, o recomendado tanto pela SBU como pelos guidelines internacionais, é a partir dos 50 anos. Homens com fator de risco, então os afrodescendentes e pessoas com história familiar de câncer de próstata devem começar aos 45. E, como eu mencionei da alteração genética do genes BRCA1 e 2, pessoas sabidamente com essas alterações familiares, eles devem começar aos 40 anos. E doutor, como são esses exames? Porque homem às vezes fica com receio. É tranquilo fazer esses exames? Quais são? Sim, o rastreio do câncer de próstata ele é feito basicamente com o exame de toque retal. É um exame rápido, indoloro, pode ser um pouco desconfortável para o homem, mas é um exame rápido, indolor, dura 20 segundos e acaba sendo importante porque aproximadamente um quinto dos cânceres de próstata que a gente tem diagnóstico são feitos exclusivamente pelo toque retal. E aí a gente associa o PSA, que é um exame de sangue bem simples, que todos os laboratórios praticamente conseguem fazê-lo, e associando os dois a gente tem uma alta taxa de suspeita de câncer de próstata para desenrolar os exames diagnósticos, né? O tratamento costuma ser longo? Qual que é a experiência? O que o senhor vê na prática? Como que funciona o tratamento? Isso vai depender do diagnóstico inicial, se a doença é localizada e quais as modalidades de tratamento escolhidas para aquele paciente. Então, como eu mencionei, tumores de baixo grau, a gente consegue fazer uma modalidade que chama vigilância ativa. Então, o paciente ele não vai ser curado do câncer, mas vai ser acompanhado por aquele câncer com a finalidade de, se houver uma diferenciação para um tumor mais agressivo, fazer o tratamento de forma precoce. E aí você tem o tratamento cirúrgico, então a cirurgia chama-se prostatectomia radical, que pode ser feita de forma aberta, minimamente invasiva, com laparoscopia, ou a cirurgia robótica. E aí você tem também as modalidades de radioterapia que podem ser feitas, né? As modalidades de radioterapia, em geral, vão durar aí 6 a 7 semanas de tratamento. Doutor, fez o tratamento. Tem cura? Sim, sim. Quando diagnosticado de forma precoce e com a doença localizada à próstata somente, tanto a cirurgia como a radioterapia, elas têm taxas de cura semelhantes. O especialista vai saber definir qual o melhor tratamento para o seu paciente, mas elas têm taxas de cura semelhantes e boas taxas de cura, dependendo do estadiamento inicial. E pode ficar sequela por homem? Sim, os tratamentos do câncer de próstata, em geral, têm como maiores consequências ou possíveis complicações afetar o trato urinário, então, a incontinência urinária ou sintomas urinários após o tratamento, e afetar a função erétil também. Então, gerando disfunção erétil após o tratamento. Tanto a cirurgia como a radioterapia têm os riscos. Doutor, por isso é tão importante procurar um médico sempre, esse diagnóstico precoce, né? Faz toda a diferença. Com certeza. O que permite o tratamento de forma curativa é o diagnóstico precoce e, e o câncer de próstata, apesar de muito prevalente, é um câncer silencioso. Então, é necessário fazer o rastreio e a investigação anual, conforme a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza, para poder detectar de forma precoce e tratar adequadamente, tentando minimizar as complicações e o risco de uma doença disseminada e que não pode ser curada posteriormente. Eu quero reforçar com o senhor falou agora, o homem também precisa ir pelo menos uma vez por ano, fazer todo o check-up. É isso que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza. Essas recomendações podem variar de acordo com o país ou com alguns guidelines, mas o que fica claro e comum em todos eles é a investigação e a pesquisa rotineira com o exame de toque e o PSA. Aqui no Brasil, preconiza-se anualmente. Alguns países podem ter guidelines e recomendações diferentes, mas fica claro que o exame rotineiro é o que é importante. E a família é essencial nesse momento, até para incentivar o homem a ir ao médico.
Sim, o apoio familiar, tanto no rastreio como no diagnóstico e no tratamento, principalmente, é essencial. Então, as famílias têm que estimular o homem a ir ao médico, pesquisar, investigar e se cuidar. Não só com o câncer de próstata, acaba sendo o objetivo principal da campanha do Novembro Azul, mas com relação a uma saúde global. Doutor, qual que é o seu recado que o senhor deixa para o homem que está assistindo a gente nesse momento? Olha, eu diria que o homem é importante que o homem se cuide, que se previna de todas as doenças. Em relação ao câncer de próstata, particularmente, que procure o seu especialista, procure o urologista, que não tenha vergonha ou medo do diagnóstico. Mais importante é fazer o diagnóstico e tratar adequadamente quando necessário. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, então é necessário que o homem vá ao médico, pesquise ativamente, não espere ter sintomas para procurar ajuda. Dr. Bruno Moraes, ele é especialista em uro-oncologista. Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, eu quero agradecer a sua participação aqui. Tenha certeza que foi uma participação muito rica em informação e tirou a dúvida de muitos homens que estão assistindo a gente nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer participar da campanha de prevenção do Novembro Azul, e eu fico muito feliz que a gente tenha oportunidades como essa. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigada. Fica aqui o convite para participar de um outro tema aí relacionado à saúde do homem e qualquer outra saúde, também qualquer outra doença. Obrigada. E Eu você, agradeço. e você de casa, não saia daí, porque o Saúde é Vida não acabou. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. A gente volta já já. Saúde é Vida de volta e olha só, hoje a gente está falando sobre a segunda maior causa de morte por câncer em homens, o câncer de próstata. Número que assusta, né? Por isso a gente vai aprofundar aí esse tema. Agora eu converso com o Wagner Eduardo Mateus, ele que é urologista, membro do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia e também professor livre docente da Unicamp. Doutor, muito obrigada por falar com a gente, viu? Muito obrigado, Viviane. Eu que agradeço o convite de vocês e do seu programa. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que é o câncer de próstata. Doutor, eu acabei de falar que esse é o segundo câncer que mais mata em homens, né? Esse é um número que preocupa bastante, né? Preocupa muito nos nossos consultórios, tanto é que a urologia ela é muito focada na prevenção do câncer de próstata, na prevenção de uma doença mais grave, porque o que a gente faz no consultório é uma detecção precoce, tentar descobrir isso bem no começo, para evitar um desfecho desses com uma mortalidade, por exemplo, né, com uma morte, que é o pior desfecho de uma doença, um câncer. Né? Essa é uma doença que pode ser fatal, sim. O homem precisa entender isso? Precisa. Ela é a mais frequente no sexo masculino, é o câncer mais frequente dos homens. Ele está numa proporção ao câncer de mama nas mulheres. É muito parecido a incidência e a epidemiologia desses dois tumores. No homem, devemos estar preocupados com o câncer de próstata, nas mulheres, com o câncer de mama. A mortalidade dele, ele não é o que causa mais morte. O que causa mais morte ainda é o tumor de pulmão. Mas ele é o segundo, quer dizer, é uma incidência grande também de morte. Né? A pandemia influenciou em alguma coisa, doutor? Esse é um ponto importante e a gente debate bastante com os nossos pacientes aqui no consultório nos dias de hoje. Porque muitos pacientes atrasaram seus exames, deixaram de fazer exames de rotina, não só o câncer de próstata, todas as doenças. E é importante que os pacientes, a população entenda que nós já estamos voltando ao normal. Lógico, com todos os cuidados, uso de máscara, evitar aglomeração,
os cuidados dos consultórios que nós temos tomado demais quando os pacientes ficam na sala de espera, por exemplo, mas tem que voltar a fazer seus exames, senão esse tumor pode, como outros tumores e outras doenças, ele pode chegar aqui numa fase mais avançada, e isso pode piorar o tratamento desses pacientes. Eu até ia perguntar isso para o senhor. Antes da pandemia, quando o homem chegava aí, estava já no estágio avançado ou não? E agora o que se vê é que avançou muito rápido a doença? Como que está aí? Essa é uma pergunta interessante, Viviane, porque a urologia, com todo a medicina, né, como um todo, a gente tem muitos avanços tecnológicos para diagnóstico e tratamento. Então, o que nós observamos desde a década de 90, quando foi descoberto o PSA, foi uma queda desses casos mais graves. Para você ter uma ideia, na década de 90, esses pacientes chegavam aqui para a gente 70% com uma doença metastática avançada. Isso caiu demais, isso caiu para em torno de 20%, 30% por causa do PSA. O que a gente observou nessa pandemia é que houve um retrocesso. Nós estamos vendo, principalmente no serviço público, que esses pacientes estão voltando a se apresentar com uma doença avançada, uma doença metastática e mais difícil de curar. Infelizmente, é um dos resultados aí dessa pandemia, né? Doutor, além da pandemia, também o que se vê na prática é que o homem não tem essa cultura de procurar um médico, de fazer o diagnóstico precoce, não gosta, tem medo do exame, ainda existe esse, não sei se pode falar preconceito, medo do homem? Nós fizemos um trabalho, esse é um assunto muito interessante. Nós temos uma pesquisa aqui na Unicamp que nós fizemos exatamente sobre isso. A gente sabe que os homens procuram 7 vezes menos o médico do que as mulheres. Então, as mulheres, elas são mais organizadas, elas são mais ligadas, são mais antenadas. E é importante, até nessa pesquisa, uma das conclusões que chegamos, que é importante o papel da mulher na marcação da consulta dos homens. Seu marido, seu pai, seu irmão. E foi interessante. E a gente observou nessa pesquisa que os pacientes não têm tanto medo, não é, existe, lógico, né? Mas não é um preconceito, é um medo do diagnóstico, é um medo de saber que tem uma doença grave, que as mulheres são melhores nesse aspecto, né? Mas a gente observa assim que os homens vão menos, a gente tem que mudar essa cultura, a gente faz um trabalho muito grande aqui em Campinas, no Brasil, né, através da Sociedade Brasileira de Urologia, em São Paulo, através da SBU São Paulo. E eu, no meu espaço aqui em Campinas, também trabalho para que a gente consiga divulgar mais para os homens. Procurem numa fase inicial, na fase que não está sentindo nada, porque é a fase que a gente consegue curar esse tumor. O senhor falou aí de campanhas, conscientização. Sobre o câncer de próstata, a gente fala muito sobre em novembro, né? O Novembro Azul. Mas esse diagnóstico, a saída ao médico, precisa ser o ano inteiro, por isso campanhas são fundamentais. É até uma brincadeira que os pacientes fazem, doutor, é novembro, estou vindo aqui consultar. Mas não é só novembro, né? Essa é uma campanha permanente. Talvez assim a ideia do novembro é um mês para se alertar, falar mais sobre isso, para a gente entender, educar os nossos pacientes, educar a população, mostrar os dados, a importância desse câncer. Assim como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul veio nessa linha, de um processo mais educativo, de ampliar as informações para os nossos pacientes. E a gente tem trabalhado nisso já há muito tempo. E é interessante, porque parece que a gente está conseguindo uma melhora da conscientização da população com relação ao câncer de próstata. Homens acima de 50 anos já têm que procurar um médico? Sim, o que é preconizado pela nossa sociedade, isso na maior parte do mundo, a partir dos 50 anos, procurar o seu urologista para realizar o exame de toque e PSA. Procurar todo ano, né? Anualmente. Isso até os 75, 80 anos de idade. E quem tem caso na família, doutor, precisa procurar antes? Boa pergunta, exatamente. Essa resposta vem na sequência, né? Então, se todos os homens que não têm história na família devem procurar a partir dos 50, quem tiver história de câncer de próstata na família, o pai, irmão, avô, tio, deve procurar mais cedo. A gente preconiza a partir dos 45 anos de idade.
e realizar da mesma forma o exame anualmente de toque e PSA. E doutor, pesquisando um pouquinho sobre o tema, eu vi que homens negros têm mais tendência, é isso mesmo? A desenvolver o câncer de próstata? É um outro aspecto muito importante, porque faz parte do grupo de risco, né? Os pacientes da raça negra devem procurar a partir dos 45 anos também. Não são dados estatísticos que a gente tem e sabe que a população negra tem maior incidência dessa doença, assim como a população ocidental. Então, nós ocidentais temos mais do que os orientais. É claro que deve ter alguma coisa a ver com comportamento, hábitos alimentares. A gente não sabe muito bem. Alguns acreditam que está relacionado à gordura animal, sendo que os orientais têm uma tendência mais à ingesta de gordura vegetal. A soja, parece que isso protege um pouco. Aí tem muitos pacientes aqui, Viviane, falar, vou virar vegetariano. Não adianta nada. Isso aí é uma história, é uma coisa que vem desde a infância, né? Então, esses hábitos alimentares são importantes ao longo da sua vida. Não adianta virar vegetariano hoje, infelizmente. Se adiantasse, a gente estaria recomendando isso para os nossos pacientes. E doutor, quando a gente fala de câncer de próstata, ele tem tipos ou é um só? Esse é um aspecto muito interessante, porque é isso que a gente faz no consultório. Quando um paciente nos procura com PSA alterado ou um toque alterado, nós realizamos uma biópsia. E nós vamos classificar o grupo de risco desse paciente. Antigamente, a gente classificava em 3 grupos, hoje a gente classifica em 6. Então, são 6 grupos de risco, para você ver a importância dessa doença, como ela é complexa e heterogênea. Então, existem alguns tumores que são muito pequenos, muito bem localizados, têm um comportamento muito bom. Então, esses tumores podem até ser acompanhados. A gente tem, de novo, um estudo aqui na Unicamp que a gente acompanha 93 pacientes, a gente faz vigilância ativa, por causa do perfil do tumor, que é um perfil muito bom. Do outro lado da curva, nós temos pacientes com Gleason, que é isso que a gente usa para estratificar em risco, um Gleason 9 de muito alto risco. Esses pacientes vão precisar de um tratamento multimodal, cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal. E no meio disso, né, Viviane, existem os pacientes com Gleason intermediário, existe uma doença intermediária. Então, o que é importante que os homens têm que saber é quando existe um câncer de próstata, tem que conversar com o urologista para saber a implicação do seu prognóstico. Isso é muito importante para saber o que fazer, o que vai acontecer e já antever mais ou menos o seu tratamento e a sua possibilidade de cura. E doutor, como que funciona a cirurgia em casos que o paciente precisa ir para a cirurgia? Então, a cirurgia ainda é o método mais preconizado para o tratamento do câncer de próstata, que esses pacientes que têm uma doença localizada ou localmente avançada. E quando falamos de tratamento multimodal, que é acoplar vários tratamentos, a cirurgia também tem um grande papel, um papel importante porque ela deve, na maior parte das vezes, ser realizada primeiro. A gente vê muita discussão de cirurgia e radioterapia. O urologista sempre prefere que o paciente faça cirurgia primeiro, radioterapia depois. Então, você pode usar essas 2 armas para o tratamento dessa doença grave. Se fizermos inicialmente a radioterapia, não é que não pode, mas é mais complicado realizar uma cirurgia depois. Os efeitos colaterais são piores. Então, a gente tende a não fazer essa cirurgia depois, entendeu? Então, ela cura, né? 70% dos nossos pacientes que fazem a cirurgia já estão tratados e curados. Não vão precisar de nenhum método complementar. Mas casos mais graves, como a gente disse aqui, às vezes vai precisar desse tratamento de vários, né, multimodal, que a gente chama na urologia. E existe também, Viviane, se a gente tem tempo de falar sobre isso, né? É lógico, existem os casos que são indicados à radioterapia ainda. A radioterapia tem uma boa indicação, como um processo conjunto com a cirurgia ou só a radioterapia e bloqueio hormonal. A gente acaba fazendo isso muitas vezes para pacientes que não têm condições de realizar uma cirurgia, né? Então, os pacientes mais idosos, pacientes que têm comorbidades. Então, tem que estudar caso a caso, nós temos que discutir, ver o prognóstico do paciente e ver o melhor tratamento. É uma coisa que a gente chama de medicina personalizada, um tratamento personalizado. E doutor, como que funciona a cirurgia aí robótica? Também dando uma olhada no tema, eu vi que em muitos casos se usa esse tipo de cirurgia. Sim, Viviane. Para você ver como demora essas consultas com o paciente com câncer de próstata, né?
Eu no consultório gasto bastante, porque o paciente tem todas essas dúvidas que você está me perguntando. Qual o prognóstico dele, qual o risco, o que vai acontecer, quais os efeitos colaterais dos tratamentos. E uma pergunta que hoje toma bastante tempo no consultório para a gente é explicar as formas de cirurgia. Nós temos a cirurgia aberta, que é realizada já há muitos anos, a gente chama de tratamento de cirurgia convencional. Nós temos a laparoscopia. A laparoscopia começou na década de 90, em 2000 se multiplicou mais aqui no Brasil. É uma maneira um pouco mais barata de se realizar essa cirurgia, com um tratamento minimamente invasivo, através de trocáteres, câmeras. Então, não existe a incisão, o paciente se recupera mais rápido. E nos últimos 15 anos, aí, desde 2000, esses robôs já foram lançados, 21 anos no Brasil, menos. No Brasil, acho que começou em 2008, 2009, nós temos 80 robôs hoje no Brasil. Começou a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica. Então, não é uma incisão grande, são alguns portais, colocamos os trocáteres e acoplamos o robô. Qual a vantagem do robô? O robô tem múltiplas vantagens, uma visão tridimensional, movimentação das pinças é melhor, a ergonomia do cirurgião, o cirurgião fica mais confortável para fazer do que uma cirurgia laparoscópica. Então, tem várias diferenças. São técnicas boas as três funcionam, as três controlam esse tipo de tumor, mas é óbvio, a gente está acoplando tecnologia. Cirurgia laparoscópica e robótica são menos invasivas. E trazem uma recuperação mais rápida para o paciente tem alta mais rápido, sangra menos, toma menos sangue. E a gente agora, com a tecnologia que foi alcançada, né, no ano 2021, nós podemos dizer que cada vez mais a gente consegue realizar uma técnica cirúrgica mais apurada através da cirurgia robótica. O problema é que é caro, né? É uma coisa que envolve preço ainda. Os Estados Unidos têm quase 3.000 robôs, no Brasil tem 80. Então, ainda é uma cirurgia de um custo muito alto. Os convênios já estão começando a negociar isso, mas muitas vezes o paciente tem que arcar com uma grande parte do pagamento dessas cirurgias. E doutor, depois da cirurgia, do tratamento, existem sequelas? Como que fica aí a função urinária e sexual do paciente? Sim, existem essas complicações, existem. É lógico que tudo depende muito do perfil do paciente. Se é um paciente mais novo, né, um paciente, vamos dizer assim, de 50, 55 anos, ele tem um desfecho clínico melhor. Esse paciente vai ter menos impotência, vai ter menos incontinência. Se é um paciente magro, que tem um perfil atlético, esse paciente também vai ter uma recuperação melhor, com menos problema de impotência e incontinência. Agora, o outro lado da curva, se você tem um paciente com 75 anos, obeso, com diabetes, que já tem um grau de impotência, esse paciente tem uma chance maior de ter impotência do que o outro paciente, né? Tudo isso tem que ser discutido com o paciente. Costumamos dizer o seguinte: a taxa média de incontinência da cirurgia de câncer de próstata é algo em torno de 7%. O paciente vai ficar perdendo urina. Mas é lógico, vai depender muito de como ele era antes da cirurgia. E a taxa de impotência, essa é muito variada, muito variada. Mas nós acreditamos que a gente consegue, com essas cirurgias minimamente invasivas ou com preservação de feixe, mesmo quando consegue fazer isso na cirurgia aberta, nós conseguimos taxa de sucesso de potência algo em torno de 50%, o que é uma taxa boa. Uma taxa boa. Mas isso é tratável depois, viu, Viviane? Os homens não precisam ter esse preconceito, né? De, vou ficar impotente, não vou fazer a cirurgia. Não. A impotência é tratável com remédio, injeções, até prótese. Então, ela é facilmente tratável. Eu acho que a gente tem que pensar na importância de tratar uma doença grave, que é o câncer de próstata, no momento inicial. Né? E esse é um tipo de câncer que tem cura? Tem cura, tem cura. Como eu disse para você, 70% dos pacientes que são operados no começo, quando a doença é detectada somente dentro da próstata, na sua forma localizada. 70% dos pacientes vão ficar tratados e não vão necessitar de outra forma de tratamento. Mas, infelizmente, nós temos casos mais graves, que aí são desses que fazem cirurgia, 30% aproximadamente vão precisar de um tratamento complementar, à base de radioterapia, se fizer a cirurgia inicialmente, e um bloqueio hormonal, que a gente sabe que esse tumor está muito vinculado à testosterona, ao hormônio. Então, o que a gente faz algumas vezes em doenças mais avançadas é
cortar o hormônio dos nossos pacientes. E responde muito bem, viu, Viviane? Mesmo quando a gente tem um paciente aqui que chega com uma doença avançada, metastática, a gente consegue tratar esse paciente por muitos e muitos anos. Mais 10 anos, 15 anos. Por isso que ele não é o tumor que tem mais mortalidade. Que a Entendi. gente consegue tratar. Ele é o mais frequente, mas não é o que causa mais mortalidade. E doutora, a gente está falando aí de câncer de próstata, mas a próstata também pode apresentar outras doenças? Essa é uma boa pergunta que aqui no consultório todos os dias meus pacientes têm dúvida. Tem duas doenças da próstata, na verdade três, vamos dizer assim. Existe a infecção também, que é a prostatite. Mas vamos falar das duas mais frequentes. Hiperplasia prostática benigna. Essa é a mais frequente. Os homens que passaram dos 50, 60 anos de idade começam com um crescimento prostático benigno. E essa dá sintoma, dá dificuldade para urinar, acorda à noite várias vezes, o jato fica mais fino, sabe? Não consegue ficar mais que 1 hora, 2 horas sem ir ao banheiro. Começa a sentir uma obstrução do canal. Essa é a hiperplasia prostática benigna. Essa é facilmente tratável, ou através de medicamentos, ou através de uma cirurgia de ressecção, né? O pessoal conhece como raspagem da próstata, né? Nós chamamos de ressecção transuretral, uma cirurgia que é feita pelo canal. Essa é a hiperplasia benigna, a mais comum. E a outra é o câncer de próstata. Eu não acho que ela não é mais frequente do que a hiperplasia, mas ela é grave, né? Ela é mais importante do ponto de vista do que esse paciente vai ter que fazer. E aí tem que realizar uma cirurgia radical. Aí é uma cirurgia ou aberta, ou laparoscópica, ou robótica, através de incisões, remover toda a próstata. Então, essa cirurgia dá mais efeitos colaterais do ponto de vista de incontinência e impotência. A ressecção, não. A ressecção para hiperplasia é uma cirurgia do dia a dia do urologista. E nós atendemos direto esses pacientes. E esses pacientes, o urologista, quando está atendendo, ele está vendo as duas coisas. Se ele tem hiperplasia, se ele tem câncer de próstata, quais são os exames que devem ser realizados. Daí a importância de procurar o urologista anualmente. Não é só para prevenção de câncer de próstata, detecção precoce. É para avaliação da saúde prostática. Porque é uma glândula muito importante no homem, né? Que significa o controle da urina e da parte sexual também. E como é que fica a questão de filho, o homem que quer ter filho? Então, os homens que têm esse tipo de problema, geralmente estão numa faixa etária um pouco mais avançada. Os homens, a partir dos 50 anos, a gente detecta câncer de próstata, mas não é tão frequente. A maior frequência está na faixa de 60 anos de idade, 55 a 60. A preocupação desses homens, na maior parte das vezes, não é ter filho. Né? Então, às vezes, já estão num casamento longo, às vezes até no segundo casamento, e ele já não está tão preocupado com essa parte de ter filho. Mas se houver essa preocupação, hoje pode ser congelado o esperma, pode fazer uma congelação. Precisa analisar se essa é a preocupação do casal no momento do tratamento. Mas você tem razão. Um tratamento, principalmente de câncer de próstata, de retirada da próstata, às vezes rádio, hormônio, o paciente não vai poder mais ter filho, a não ser que tenha congelado o seu espermatozoide antes da cirurgia e tratamento. E doutor, falando aí de tratamento precoce, procurar o médico, vale lembrar que essa é uma doença silenciosa, né? Por isso, a importância de ir pelo menos uma vez por ano no médico. Exatamente. A hiperplasia que eu falei, que é bastante sintomática e que às vezes os pacientes nos procuram por causa disso, o câncer de próstata na sua fase inicial não dá sintoma nenhum. Isso tem uma explicação anatômica, porque o câncer ele fica na parte periférica da próstata, na parte mais que a gente chama zona periférica. A hiperplasia não, ela dá na zona central. É por isso que quando ela obstrui, dá esses sintomas obstrutivos. Então, ela é totalmente assintomática. E muitas vezes é difícil você conversar isso com o paciente, né? Mas, por sorte, os pacientes já sabem da importância do PSA e do toque. Então, eles sabem que quando o PSA dele está alto, doutor, eu estou com o PSA alto, eu tenho alguma coisa. Entendeu? Embora não tenha sintomas, os homens nesses 30 anos de PSA já desenvolveram essa cultura, eu tenho PSA alto, eu tenho alguma coisa. Isso para a gente é importante, porque fica mais fácil você explicar. Imagina um paciente que não sente nada, tem que fazer uma cirurgia que vai trazer consequências de potência, controle de urina, é complicado. É complicado. Mas nesse aspecto,
eu acho que a gente melhorou muito em termos de conscientização masculina nos últimos anos. E doutor, vale lembrar, a ajuda da família, o apoio de todos é fundamental nesse momento para o paciente? Sim, desde a marcação da consulta, como eu já disse para você, eu acho que isso é um papel importante das mulheres. Por isso que quando a gente faz palestra para a população, eu gosto sempre que tem algumas mulheres, né? O pessoal fica olhando, olha, tem mulher. Não, vocês são importantes também, porque vocês que vão marcar. Então, desde o momento do diagnóstico até o momento do tratamento. Outra coisa interessante que a gente observa nos consultórios, quando as mulheres vêm juntas, né, no momento do tratamento, ela já domina a cena. Porque o homem fica pensando, eu vou ficar com impotência. Então, ele já fica preocupado, não fala nada. Mas a mulher, quando a gente fala da impotência, a mulher já toma a frente. Ela fala, doutor, isso é secundário. Eu já vi várias vezes isso. E eu acho interessante isso, porque isso reforça o que o homem tem que fazer. É difícil ter que tomar uma decisão dessa. A partir do momento que você vê sua mulher na frente falando, não, isso é secundário, sabe? Isso é um reforço muito positivo masculino para o tratamento, né? E a gente também vê mesmo nas fases avançadas, quando os homens estão, que a gente faz um tratamento de bloqueio hormonal, o apoio delas é fundamental, porque quando a gente faz esse bloqueio hormonal, é como se o homem estivesse entrando na menopausa. Então, da mesma forma que o homem tem que ter paciência com as mulheres que entram na menopausa, as mulheres também têm que ter paciência com os homens nesse momento de problema de saúde e de doença, né? Doutor, para a gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo é curto, qual o recado que o senhor dá para os homens, para aquele que não procurou médico, para aquele que está passando por tratamento? Qual que é o conselho, a orientação, a dica, o senhor que convive aí com tantos pacientes? Jane, eu gosto de dar 2 dicas. Primeiro, cuide da sua saúde, bons hábitos alimentares, atividade física, procure fazer exames periódicos, isso faz bem para todo mundo. Nós temos isso disponível hoje em todas as cidades, estados do Brasil, por convênios, através do SUS também. Então, a primeira, cuide da sua saúde de uma maneira geral, que eu percebo que isso está faltando à nossa população. E segundo, homens, aí específico para eles, cuidem da sua próstata. Essa doença é facilmente tratável através de medicações, quer seja uma hiperplasia, quer seja um câncer. Discuta com o seu médico urologista anualmente a saúde da sua próstata. Isso é muito importante. Isso vai representar um futuro muito melhor, sem doenças graves, sem tratamentos que podem trazer sequelas e complicações para vocês. Bom, a gente conversou aqui no Saúde é Vida com o Dr. Wagner Eduardo Mateus. Doutor, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Viviane, você e o programa fantástico aí. É um prazer estar aqui com vocês, viu? E eu também agradeço a sua participação aí em casa e com esse recado de se cuidar, importância de procurar um médico. A gente encerra o Saúde é Vida de hoje e lembrando, se quiser rever todo esse programa na íntegra, é só entrar lá nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, está no YouTube e também no Instagram. E tá com dúvida, quer saber sobre alguma doença? Nosso WhatsApp é esse aqui. Manda a sua sugestão que a nossa produção vai atrás de um especialista, como a gente fez hoje com o Dr. Wagner. A você de casa, muito obrigada mais uma vez pela companhia e audiência. Até o próximo programa. Tchau!